Olá, bom dia. Então, pessoal, hoje eu vim aqui responder as questões que eu pedi para vocês fazerem, comentários, dúvidas, algumas semanas atrás, sobre a ascensão do nazismo e do fascismo. Primeiro eu pedi para vocês lerem o texto, depois que vocês lessem o texto, era para fazer algum comentário na postagem. Então eu vim aqui responder as perguntas que eu pedi para vocês, certo? Então, primeiro aqui que eu achei, que eu peguei lá de vocês, é do Eduardo. Por que o rei Vitor e Emanuel, seria tudo junto. Vitor Emanuel III convidou Mussolini para ser seu primeiro-ministro. Certo. O Mussolini ele vai chegar no governo italiano lá em 1925. Ele vai se tornar primeiro-ministro a convite do próprio rei da Itália. Isso já tem a ver com uma outra pergunta aqui. Eu já vou trazer as duas. O Marcos perguntou por que o rei Vitor reinava, mas não governava. Então tem a ver. Já respondendo aqui, na Itália, então era um sistema político diferente do Brasil. Lá, o Estado era separado do governo. Então, o Estado é a instituição jurídica, a instituição como um todo. Por exemplo, o Brasil é um Estado também. Mas quem representa o Estado é o presidente. Então, ele representa o governo, ele é o chefe do governo, ele fica de 4 em 4 anos, ele troca, e também representa o Estado. Em outros países, como a Itália, a Alemanha, Dinamarca, Canadá, isso é diferente. Então tem o primeiro-ministro, que é o responsável pelo governo, ele é eleito, ele fica no mandato, varia, geralmente é 4 em 4 anos, e ele sai, se ele não for reeleito. Já o rei ou a rainha, ele não, ele é o representante do Estado. Ele representa todo o povo e ele está ali no cargo vitalício, geralmente é hereditário, e vai passando de geração em geração. Então, o rei está ali de forma a representar o Estado e o primeiro-ministro ele é o que governa, ele que cria os programas sociais e dita as formas que o governo vai agir, certo? Então, o rei, por que, que o rei da Itália convida o Mussolini lá em 1925? Porque ele era muito favorável às ideias dele. Lembrando que tanto a Itália quanto a Alemanha estavam passando por uma crise depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que termina lá em 1918. Com essa crise, com uma economia totalmente quebrada, as cidades destruídas, a população passando fome, desempregada, muitos começam a se questionar, vai surgir muitos movimentos aí que começam a questionar sobre a eficácia da democracia, se ela realmente era tão forte assim, e se ela resolveria os problemas. Alguns grupos começaram a acreditar que só um Estado forte e rígido, mais autoritário, mais intervencionista, poderia resolver a situação do país. Da forma democrática não seria possível. É aí que surgem vários movimentos. Um deles é o movimento de extrema direita, que é o fascismo. Ele vai surgir não por causa disso, mas em relação com o que estava acontecendo lá na Europa também, na União Soviética, no caso na Rússia. Lembrando que lá em 1918, junto com o final da Primeira Guerra, também aconteceu a Revolução Russa, em que os sovietes, né, lá, o partido bolchevique, ele toma o poder para si e instaura um governo comunista, uma ditadura comunista na União Soviética, que daí se torna a União Soviética. Então, a partir daí, vários países começam a se movimentar para querer fazer a mesma coisa, instaurar o comunismo na Alemanha, na França e na Bélgica. E muitos não queriam isso, muitos não aceitavam e eram contra. E aí surgem esses movimentos de extrema direita. Um era uma extrema esquerda e a outra surge ao contrário, a extrema direita, que era totalmente contra o comunismo e mais algumas coisas. Então Mussolini chega aí em 1925 ao poder, sendo convidado para dar um jeito na Itália, através de suas ideias bem autoritárias. Então eles eram contra a democracia.
certo? Já respondi essa. Já respondi a do Marcos também. E aqui tem a ver também por que a maioria da população da Itália, a Emily pergunta, apoiava Hitler e Mussolini. Vai nas mesmas ideias. Então, Hitler e Mussolini tem que ter um contexto. Eles estavam naquele contexto daquela época. Geralmente, é em contexto de crise. Quando o país está passando por uma crise muito grande na economia, desemprego, fome, infraestrutura, surge, a população precisa, ela quer acreditar em alguma coisa que vai salvar, que vai dar um jeito no país. Em épocas de crise, que surgem essas ideias. Quando está tudo bem, geralmente, quando o país está desenvolvendo e tal, ninguém quer saber em ideias extremas e ideias de vamos precisar sair da crise. Não, porque a gente está tudo bem e não se pensava sobre isso. Mas quando a Alemanha e a Itália, no final da Primeira Guerra, estavam totalmente numa depressão econômica, surgem aí esses movimentos que se diziam dar um jeito, queriam resolver a situação do país, certo? Tanto na Itália quanto na Alemanha. A maioria da população ela vai aceitar boa parte do que era dito por ele. Vamos pegar aqui mais o nazismo. Lá, o Hitler chega ao poder só lá em 1936, certo? Mas as ideias dele já eram meio populosas, já eram bem disseminadas. Então, o nazismo ele era de extrema direita, o que o Hitler queria? Ele queria desenvolver a Alemanha, retomar a Alemanha, reconstruir um império alemão, como a Alemanha já foi no tempo várias vezes era um império, por isso que chamava Reich. Ele queria construir um novo Reich. E qual que eram as ideias principais dele? Ele era contra o comunismo, principalmente ele odiava o comunismo, ele não queria nem saber do comunismo. É, ele era a favor de um Estado forte, então um Estado forte que aquilo intervém na população. Então era censura, era intervir nas ideias, intervir na escola, botar as ideias dele dentro das pessoas. Então é só o que tem é dele e pronto. Bem uma ideia de um regime autoritário e totalitário. Então o Estado vai se tornar ele. Além disso, ele tinha as ideias eugenistas. Então, além disso, ele tinha uma ideia racista. Então, os nazistas acreditavam que eles eram uma raça ariana, que era descendente das primeiras raças, das raças superiores da humanidade. Então, eles não acreditavam que as outras raças eram iguais. Então, eles eram superiores. E quem era o que sofria com isso principalmente? Que Hitler e os nazistas diziam que era o problema da Alemanha. Era por isso que ela estava em crise, estavam roubando o emprego deles, e tinha que ser dizimado, que era uma raça inferior. Eram os judeus, principalmente. Então, os judeus eram o que mais sofreu, digamos assim, perseguição dos nazistas. Mas não eram só os judeus. Os judeus eram principalmente, mas os negros também, ciganos, os eslavos, e também homossexuais. Todas essas minorias também foram perseguidas pelos nazistas. A grande parte da população apoiava porque acreditava, ela viu dar resultados. Embora teve toda essa perseguição, esse governo autoritário, que ia chegar a matar milhões de pessoas, a propaganda nazista ela era muito forte, muito bem feita. Então o Hitler e os nazistas que estavam no poder, eles tinham eles faziam muito bem a propaganda, então eles mostravam uma Alemanha forte, que estava se desenvolvendo, que a economia estava crescendo, em que eles precisavam do apoio da população, e muitas pessoas acreditavam, elas não sabiam tudo o que se passava por detrás. Muitas não sabiam de todas as perseguições. Mas era bem meio óbvio assim na cara, mas era por isso que eles apoiavam, certo? Aqui o Victor falou, Hitler e Mussolini, por mais que do jeito errado fizeram o país economicamente melhor. Acho que eu entendi. Tipo, eles fizeram errado, não, a gente não julga na história, mas o país ficou economicamente melhor. Sim, tanto Mussolini quanto o Hitler, eles vão investir na indústria bélica. Então eles vão fazer armas. Eles vão investir na indústria pesada. E isso gera emprego, faz com que retome
a economia. Então, conseguiram, mas teve todo um preço depois. Gabriel, um regime fascista pode acontecer hoje em dia? A ditadura que aconteceu no Brasil foi inspirada em Mussolini e Hitler? Um regime fascista igual era na Itália? Não. Mas um regime autoritário, uma ditadura, sim, pode acontecer como já acontece em vários lugares. A Coreia do Norte é uma ditadura ah, bem fechada, não se pode ter, é bem censurado, até o corte de cabelo, tudo não pode se falar da Coreia do Norte, não se tem notícias específicas, só o que o governo fala. Então, sim, ele acontece hoje em dia. Na China também é um governo comunista, digamos assim, é meio autoritário, mas não é extremamente. Então não é totalmente fechado, porque grande parte do comércio da China é com o resto do país, do globo, do mundo. Então eles não são totalmente fechados aos outros países. E também a ditadura que aconteceu no Brasil foi inspirada em Mussolini e Hitler. A ditadura de 1964 não foi inspirada. Eles tinham outro objetivo, não era o mesmo objetivo de construir um império alemão que iria é, dominar o mundo inteiro e tinha que acabar com quem não era igual a eles. Não, o Brasil, a gente vai estudar mais para frente isso, mas no Brasil a ditadura ela vai se instaurar inicialmente como uma forma de tentar impedir que houvesse, era o que se diziam que deram o golpe, os militares, eles diziam que estavam parando o comunismo no Brasil, eles queriam parar o comunismo. Mas eles não tinham um plano, um arquitetado do que eles iriam fazer, o que eles queriam fazer. Eles só queriam impedir que o Jânio Quadros, que na época, o Jango, que era o presidente, eles diziam que ele era comunista e que iria transformar o Brasil num comunista. Mas não era bem assim. Então eles dão esse golpe, tiram ele do poder, dizendo que eles iriam ficar um ano, era só provisório, que iria ter novas eleições. Só que vai se prolongando cada vez mais e ela vai se tornando cada vez mais violenta e sanguinária. Mas não era, não foi inspirada no Mussolini e Hitler, era diferente, era um outro contexto de governo. Era mais inspirado na ideia de Guerra Fria, a gente vai ver. Comentários. A Amanda colocou: fascismo italiano e o nazismo conquistaram o respaldo de muitos setores da população. Sim, conseguindo financiamento junto à alta burguesia. Sim, eles tinham muito dinheiro, investiam muito em propaganda. Resolveram a crise do capitalismo, exatamente. Eu falei, eles conseguiram tirar os países da crise. Isso aí. Giovanni também, fascismo e nazismo é praticamente a mesma coisa. Algumas diferenças não muitas. Ambos ditadores tiveram passados similares, ambos foram feridos em guerra e ambos eram líderes. Sim, isso é verdade. Certo. Respondidas as questões, espero. É isso por hoje, beleza? Qualquer outra dúvida, é só falar também.